Oi, eu sou a Gabriela Siqueira. E eu sou a Maria Vitória Castro. Somos alunas do primeiro período de Zootecnia na Universidade Federal do Paraná. E iremos falar um pouco sobre o mapa metabólico. Então, o metabolismo ele é o conjunto de reações químicas que ocorrem nas células e que lhe permitem manter-se viva, crescer e dividir-se. O metabolismo ele divide-se em duas partes. Catabolismo, que é a obtenção de energia e poder redutor a partir de macromoléculas como proteínas e trigliceróis, e o anabolismo, que é a produção de novos componentes celulares em processos que geralmente utilizam a energia e o poder redutor a partir de moléculas menores como aminoácidos. A bioquímica metabólica, ela trata do anabolismo e catabolismo, degradação de aminoácidos e do ciclo da ureia, metabolismo dos ácidos graxos, glicólise, ciclo de Krebs, síntese e degradação do glicogênio, via das pentoses fosfato e vias metabólicas. O primeiro é o metabolismo dos carboidratos, a gliconeogênese. Ela é um processo que só ocorre no fígado, pelo qual o organismo sintetiza glicose a partir de moléculas não glicolíticas, para utilização principalmente pelos órgãos glicodependentes, como o cérebro e o miocárdio. Esse processo ele ocorre quando há necessidade de manutenção de energia pela falta de glicose intracelular. Ocorre quando o organismo está em estado de fome prolongada ou fome celular, como na patologia diabetes. As reações irreversíveis da via neoglicogênese e na via glicolítica são localizadas nas mesmas posições. Isso serve como artifício para que a neoglicogênese só ocorra quando necessária e não seja anulada pela via glicolítica. A via glicolítica é controlada negativamente nesses pontos, no momento em que a neoglicogênese está ocorrendo. Se a neoglicogênese ocorresse ao mesmo tempo da via glicolítica, ambas as vias seriam anuladas. O fluxo é regulado nas reações características da gliconeogênese, assim a piruvato carboxilase é ativada por acetil-CoA, que sinaliza a abundância de intermediários do ciclo de Krebs, ou seja, diminuição das necessidades de glicose. Glicogênese. Ela é o processo bioquímico que transforma a glicose em glicogênio. Ocorre virtualmente em todos os tecidos animais, mas é proeminente no fígado e nos músculos. O músculo ele armazena apenas para o consumo próprio e só utiliza durante o exercício, quando há necessidade de energia rápida. O glicogênio é uma fonte imediata de glicose para os músculos quando há diminuição da glicose sanguínea, a hipoglicemia. Ele fica disponível no fígado e músculos, sendo consumido totalmente cerca de 24 horas após a última refeição. Quando o glicogênio estiver grande o bastante, a enzima glicogênio sintase é deslocada. A formação de glicogênio permite o acúmulo da glicose nas células sem aumentar a pressão osmótica dentro destas. As moléculas de glicogênio crescem por transferência de resíduos da glicose. A transferência ela é catalisada pela glicogênio sintase. O doador da glicose é a UDP-glicose, que se forma a partir da glicose 1-fosfato. A glicose 1-fosfato ela é obtida pela transformação da glicose 6-fosfato. A glicogênio sintase necessita de um primer, que contém menos 4 moléculas de glicose, a proteína glicogenina. É responsável pela formação desta pequena cadeia. A ela se liga o primeiro resíduo de glicose. A glicogênio sintase se liga à cadeia de glicogenina, estendendo a cadeia. A glicoquinase é a primeira enzima atuante no ciclo. Glicólise. Essa via ocorre por anaerobiose e é um processo pelo qual uma hexose, a molécula de glicose, é oxidada a 2 moléculas de piruvato. Esse processo é realizado em 2 etapas. A primeira em que se trata de fosforilação da glicose para que seja mantido preso na célula, onde é oxidada a gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. Nessa primeira etapa, só há gasto de energia. A segunda, que é a dihidroxiacetona fosfato, é transformada em gliceraldeído 3-fosfato para continuar a via. As 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos são transformadas em 2 moléculas de piruvato. Nessa segunda etapa, a compensação da energia perdida na primeira etapa e apresenta um saldo positivo de ATP. Glicogenólise. A glicogenólise é um processo de degradação do glicogênio, o qual se inicia pela necessidade de glicose intracelular ou pelo organismo. Esse processo ocorre nas 36 primeiras horas de fome para sustentar o período em que a glicose está sendo formada pelo processo da neoglicogênese. A degradação dos estoques de glicogênio ocorre através da ação da enzima glicogênio fosforilase. A ação desta enzima é remover resíduos de glicose 1-fosfato a partir da quebra de ligações alfa-1,4 da molécula de glicogênio. Essa reação apresenta 2 vantagens para o organismo. A glicose é removida do glicogênio em um estado ativado, fosforilada. E isso ocorre sem hidrólise de ATP. A concentração π nas células é autossuficiente para dirigir o equilíbrio da reação no sentido favorável. A glicose 1-fosfato, produzida pela ação da fosforilase, é convertida em glicose 6-fosfato, por uma fosfoglicomutase. A enzima desramificadora entra quando há poucas unidades de glicose para chegar na ligação alfa-1,6.
transferindo unidade de glicose de uma extremidade não redutora para outra não redutora, dando oportunidade para a continuação da glicogênio fosforilase. Via das pentoses fosfato. Essa via alternativa de oxidação das hexoses, independente da glicólise, está presente em muitos organismos e em mamíferos, especialmente no fígado. No músculo, onde os carboidratos são utilizados quase que exclusivamente na geração de energia, as enzimas necessárias não são encontradas. As funções principais são produção de NADPH e ribose 5-fosfato. A via inicia-se a partir da oxidação da glicose 6-fosfato a dióxido de carbono, a um açúcar fosfato de 5 carbonos. Os carbonos das pentoses são, então, distribuídos em várias vias por duas enzimas que catalisam a transferência de pedaços de 2 e 3 carbonos entre as moléculas. Os produtos finais podem conter de 3 a 7 átomos de carbono. Metabolismo dos lipídios. Em situações de abundância de acetil-CoA, o fígado e o tecido adiposo sintetizam ácidos graxos. O processo de síntese apresenta bastante semelhança com o inverso da beta-oxidação, mas também tem diferenças importantes. Ocorre no citoplasma e não na mitocôndria, beta-oxidação. Usa NADPH como fonte de elétrons. O transportador de grupos acil é a ACP e não a coenzima A. A síntese de ácidos graxos é feita a partir de acetil-CoA. No entanto, o processo é endergônico, pelo qual o acetil-CoA deve ser previamente ativado. A biossíntese de ácidos graxos ocorre no citosol e a degradação no interior da mitocôndria. Portanto, o acetil-CoA produzido na mitocôndria deve ser transportado para o citosol. O acetil-CoA é formado na matriz mitocondrial e, como a membrana mitocondrial é impermeável, para essa molécula ela usa o artifício de saída na forma de citrato. Cetogênese. Quando a acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, deve-se ligar o oxalacetato para formar o citrato e continuar na via. Mas, se a disponibilidade do oxalacetato estiver baixa, como em estados de jejum ou diabetes, a acetil-CoA, que se torna em excesso pela alta atividade do processo da neoglicogênese, será convertida no fígado em acetoacetil-CoA. Este, por sua vez, poderá ser convertido em 3-metilglutaril-CoA, e daí a acetoacetato, beta-3-hidroxibutirato e acetona. Os corpos cetônicos são, portanto, 3 substâncias solúveis em água, produtos derivados da quebra dos ácidos graxos para fornecer energia no fígado e nos rins. São usados como fonte de energia no coração e no cérebro, são fonte vital de energia durante o jejum. Metabolismo dos aminoácidos. Proteína. Nos sistemas vivos, o nitrogênio reduzido é incorporado primeiro nos aminoácidos e depois em uma variedade de outras biomoléculas, incluindo os nucleotídeos. O ponto-chave de entrada é o glutamato. O glutamato e a glutamina são os doadores de nitrogênio em uma larga variedade de reações biosintéticas. A glutamina sintetase, que catalisa a formação da glutamina a partir do glutamato, é uma importante enzima reguladora do metabolismo do nitrogênio. As plantas e as bactérias sintetizam todos os 20 aminoácidos comuns. Os mamíferos podem sintetizar apenas a metade. Outra metade deles, que são os aminoácidos essenciais, precisa estar presente na alimentação, que são os aminoácidos essenciais. Entre os aminoácidos não essenciais, o glutamato é formado por aminação redutiva do alfa-cetoglutarato e serve como precursor da glutamina, prolina e arginina. O alfa-cetoglutarato origina o glutamato, a glutamina, prolina e arginina. Ciclo da ureia. O ciclo da ureia tem uma função central no metabolismo do nitrogênio. Ele está envolvido no anabolismo e no catabolismo de aminoácidos e apresenta elos com o ciclo de Krebs. Além de serem constituintes das proteínas, os aminoácidos podem ser usados como precursores de moléculas biológicas nitrogenadas, como EMs, nucleotídeos e glutationa. O excesso de aminoácidos da dieta não é armazenado nem excretado, é convertido em piruvato, oxalacetato, alfa-cetoglutarato e outros. Consequentemente, os aminoácidos são também precursores de glicose, ácidos graxos e corpos cetônicos. Podem, portanto, serem usados também para a produção de energia. O processo envolve a eliminação do grupo amina ou desaminação. Envolve a incorporação do amônio assim produzido em ureia para posteriormente ser excretado e convertido em esqueleto carbônico e em intermediários metabólicos. Ciclo de Krebs. Também conhecido como ciclo do ácido cítrico ou tricarboxílico, ocorre na matriz mitocondrial. As moléculas iniciantes do ciclo de Krebs são acetil-CoA e oxalacetato. A acetil-CoA pode ser proveniente também de outras fontes além da via glicolítica, como da oxidação de proteínas e lipídios.
Iniciando o ciclo de Krebs, duas moléculas de acetil-CoA provenientes de uma molécula de glicose se condensam com um número equivalente de oxaloacetato, originando a liberação de CoA, duas moléculas de citrato e duas moléculas de dióxido de carbono. A liberação de H+, de intermediários das reações do ciclo, é capturada por moléculas de NAD+, que passam para sua forma reduzida NADH+, H+, e capturados por moléculas FAD+, passando a FADH2. Acontece também a transformação da molécula de GDP em GTP, a qual é desfosforilada por ADP, dando ATP. Esse ATP, assim como os produzidos na via glicolítica, são os ATPs formados ao nível de substrato e fora da cadeia de transporte de elétrons. Os elétrons capturados pelas moléculas de NAD+, e de FAD+, são direcionados para a cadeia de transporte de elétrons que, acoplada à fotofosforilação oxidativa, dão origem ao conjunto de moléculas de ATP, que servirá como moeda energética para todos os processos metabólicos. O ciclo de Krebs contém intermediários de 4 a 6 carbonos. O piruvato C3 supre o ciclo de Krebs de tal maneira que o número de intermediários de C4 e C6 permanece o mesmo ou aumenta. A perda de CO2, C1 do piruvato para formar acetil-CoA, seguida de sua adição a um componente C4, oxaloacetato, do ciclo produz um componente C6, citrato. Assim, o número de moléculas de C6 produzidas se iguala ao número de moléculas de C4 inicialmente presentes. Por outro lado, pela adição de dióxido de carbono ao piruvato, um composto C4 é produzido. Nessa circunstância, são formadas moléculas adicionais de C4, tais como oxaloacetato, também componente do ciclo. Desta forma, se alguns dos componentes do ciclo são removidos para uso em outras vias biosintéticas, esses podem ser repostos por meio desta reação. A cadeia transportadora de elétrons é a etapa de maior síntese de ATP celular. Nesse processo, ocorre reoxidação de NADH+, H+, e FADH, em NAD+, e FAD+, e outros pares redoxes compostos de coenzima Q, citocromos B, C, C1, A, A3, os quais são apresentados nas suas formas oxidadas e reduzidas no processo de transporte de elétrons. O transporte de elétrons ocorre no espaço intermembrana e a fosforilação oxidativa ocorre na matriz mitocondrial em conjunto com a ATP sintetase. Todos os elétrons capturados pelo NAD+, ou pelo FAD+, no processo de oxidação de macromoléculas como carboidratos, lipídios e proteínas, são levados por essas mesmas moléculas nas formas reduzidas, NADH+, H+, e FADH2, para serem transportados com a ajuda de outros pares redox na cadeia de transporte de elétrons. E essa foi a nossa breve explicação sobre o mapa metabólico. Muito obrigada pela atenção.